Histórias assombradas. A Maledite Desconfiada. Olá, Ana, meu nome é Fulanelli e enviei um relato. Enviei esse relato de Maledite Desconfiada no dia 8 de maio e foi bom que você não leu, pois precisava de algumas correções. Após enviar o relato, conversei com a minha mãe e fiquei sabendo de alguns pormenores que desconhecia. Afinal, tudo aconteceu há muito tempo. Todos os nomes já foram devidamente trocados. Ana, eu fui um bebê arco-íris. Eu não li mesmo esse relato? Bom, fui um bebê arco-íris, termo que é usado atualmente para designar bebês que nascem logo após os pais sofrerem a perda de um filho. Em março de 1973, nasce a minha irmã mais velha, Jaline. Em fevereiro de 75, nasce Jaine. Quando Jaine estava com 5 meses e meio, veio a falecer por uma meningite. A doença foi fulminante e Jaine ficou doente por apenas 2 dias. Na época do ocorrido, a minha mãe, Inês, já morava há alguns anos em um município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Após o falecimento de Jaine, minha mãe precisou se mudar, pois não suportava mais residir naquela casa onde cada cantinho fazia lembrar da bebê falecida. Inês e meu pai, Jaime, foram morar do outro lado da Baía de Guanabara, em Niterói. A casa onde a família foi morar de aluguel era geminada, ou seja, fazia meia parede com outra residência. A vida seguiu seu curso e Inês engravidou novamente. Eu nasci em fevereiro de 1977. Na época, os meus pais eram vizinhos de Hilda. A Maledite e seu marido eram vizinhos de Hilda, a Maledite e seu marido Wagner, um maledeto. Este casal vivia em pé de guerra. As brigas e agressões eram constantes. Chegaram a quebrar por inúmeras vezes o pouco que possuíam. Brigavam tanto que o meu pai os apelidou de Casal Harmonia, apelido irônico. Por mais que os meus pais não quisessem tomar conhecimento das brigas, não seria possível devido à proximidade das casas. Minha mãe se dava relativamente bem com os vizinhos. Não eram amigos, mas se falavam superficialmente. A Maledite e seu marido tinham um filho do sexo masculino e na época que Inês engravidou, uns 2 ou 3 meses depois, a Maledite engravidou pela segunda vez. Quando eu nasci, a minha mãe ficou quase 1 mês na casa da minha avó e só após esse período retornou ao lar. Quando a Maledite me viu, tratou de soltar uma pérola. Você teve a filha que eu gostaria de ter. Sua bebê é muito bonita. Isso é coisa que se fale para alguém, gente? Minha mãe a repreendeu e disse: o seu bebê também será bonito e saudável. E a minha mãe, como toda mãe que se preza e que já perdeu um filho, era muito preocupada e cuidadosa comigo. Fez promessa para Cosme e Damião para que eu e a minha irmã Jaline tivéssemos saúde. E em 27 de setembro, Inês cumpriu sua promessa e distribuiu doces para as crianças. As sacolinhas de doces que Inês distribuiu estavam muito fartas. A Maledite também distribuiu doces. Algumas crianças deixaram cair algumas balinhas na porta da casa da Maledite. Acho que também o fato das sacolinhas que Inês doou estarem mais fartas que as suas. Não caiu nada. Acho que também o fato das sacolinhas que Inês doou estarem mais fartas que as suas, não caiu nada bem na Maledite. Não caiu nada bem na Maledite, sei lá. Maledite, ao ver as balinhas em sua porta, enlouqueceu e foi desacatar a minha mãe em sua porta. Gritou, esbravejou, praguejou e disse que a minha mãe havia colocado um trabalho de magia em sua porta.
Falou toda sorte de absurdos e disse que isso não ficaria assim. Hannah, a minha mãe era completamente inocente, não fez nada contra essa mulher que agora se mostrava tão desconfiada. A Maledite já havia se mostrado invejosa ao me ver recém-nascida e dizer que a minha mãe teve a filha que ela gostaria de ter. Talvez o fato de os meus pais não serem escandalosos a irritasse também. Como todo casal, meus pais brigavam, porém não faziam espetáculo. Acontece que o Wagner, o marido da Maledite, tirava maior onda de feiticeiro. Dizia trabalhar com essa e com aquela entidade. Alguns dias depois do rompante de Hilda, a Maledite, adoeci. A minha mãe se apressou em me levar ao médico e fui diagnosticada com sarampo. Na época, as crianças só se vacinavam contra o sarampo aos 9 meses de idade. Eu tinha 7 meses. Para piorar a situação, tive junto com o sarampo uma estomatite que me impedia de me alimentar, beber água e até mesmo usar chupeta. Minha mãe me levava todos os dias no hospital. Os médicos nada faziam e pareciam não dar importância. E eu fui piorando. Inês tentava de tudo e já estava há 3 noites sem dormir, a velar dia e noite por mim. Eu não me alimentava, eu não dormia e nem chorava. A minha mãe se desesperou com a minha sucessiva piora e foi para a casa da sua mãe, Benedita. Essa é Benedita. Lá chegando, contou que seu desentendimento com a vizinha Maledite, contou do seu desentendimento com a vizinha Maledite. Minha avó Benedita era muito esperta e vivida. Achou muito estranho a coincidência da desavença e logo em seguida a minha doença. A minha avó tinha uma irmã mais nova que era mãe de santo e residia na Baixada Fluminense. Foi então que a avó Benedita deu dinheiro e pediu que um neto já adolescente fosse buscar a sua irmã, mãe de santo, Teresina. Afinal, naquela época, pouquíssimas pessoas possuíam telefone. Na década de 70, para sair de um bairro em Niterói e chegar na casa de Teresina, se fazia necessário embarcar em 3 ônibus e mais a barca que levava de Niterói ao centro do Rio. Quando tia Teresina chegou perto de mim, foi imediatamente tomada por sua entidade da linha de esquerda. A entidade falou tudo o que a minha mãe já desconfiava, que toda a minha doença era causada por trabalhos de magia que visavam atingir os meus pais, porém, sendo eu um ser frágil que não havia sido batizado, acabou tudo caindo em mim. A entidade falou até que tudo era obra de alguém que morava próximo à nossa casa. Ana, não havia como a tia Teresina saber das desconfianças da minha mãe. Não tinham se falado e meu primo, que a buscara, não sabia de absolutamente nada. A entidade estava a me rezar e, antes mesmo de acabar, ordenou à minha mãe que me preparasse o que comer, no caso, uma mamadeira. Lavou minha boca com cachaça e eu não chorei. Após lavar minha boca com cachaça, tomei a mamadeira toda e dormi. Eu estava há vários dias sem comer e sem dormir. No outro dia, eu já era outra. Antes de Teresina ir embora, me rezou novamente e passou algumas orientações à minha mãe. Algum tempo depois, o casal Harmonia se mudou. Após 2 anos da mudança dos Harmonia, meus pais se mudaram também. Uma irmã da minha mãe ficou sabendo que Wagner faleceu de infarto fulminante aos 20 e poucos anos. A história seria a seguinte: Wagner era um puxa-saco no trabalho e sempre que podia fazia fofoca de seus colegas para o encarregado. Entrou um novo funcionário e pegou alguns restos de madeira, coisa que seria jogada no lixo. Wagner, ao ver, correu e o entregou para o encarregado, que o mandou embora por justa causa. Antes de sair, o homem disse ao Wagner: "Agora eu quero ver se você sabe mesmo trabalhar com as entidades que diz ter. Se você realmente não souber, irá morrer."
O rapaz, vítima da fofoca, gritou isso em alto e bom som para todos no trabalho ouvir. Coincidência ou não, Wagner infartou fulminantemente no dia seguinte, após a fofoca que fez com o colega de trabalho. Mais alguns anos se passaram e um dia a minha mãe encontra com a Maledite em um ônibus. Maledite aparentava estar mudada e fez questão de falar com a minha mãe, que fingira não a ver. Puxou assunto e contou que algum tempo após se mudar de onde era vizinha da minha mãe, havia tido mais um filho, somando 3, e em seguida seu marido faleceu. Um tempo após o falecimento de seu marido, perdeu o filho caçula por uma doença que o matou em poucos dias. Eu acho que Hilda, a Maledite, estava arrependida das maldades que ela e seu marido haviam feito gratuitamente contra minha família. Mas a moeda deu seu reverso e sofreram as consequências de seus erros. Pessoalmente, não acredito que a morte seja um castigo, afinal é uma determinação fatal, tendo em vista que todos morreremos. Mas a maneira como se morre, isso sim pode ser a consequência dos nossos erros. A lei do retorno sempre se cumpre. Peço desculpas pelo relato longo, ainda tenho muitos relatos para contar. Beijos para vocês, Mateus e filhotes. Fulanelli. Um beijo para você. Muito obrigada. Pois é. Pois é. Lavou a boca com cachaça? Eu acho que é o seguinte. A cachaça, nesse sentido, foi usada por essa entidade. Em outro local é usado, vamos dizer que seja água benta, em outro óleo ungido, em outro, não sei, uma água com energizada, alguma coisa assim. Porque, ou então foi o puro álcool ali que já matou as bactérias, já deu ali, né? Não, mas eu acredito que seja realmente algo ali rezado, né? Usou a cachaça, mas como se fosse um unguento ali para... Resolveu, tá feito. Salvou, né? Ainda bem. Salvou da Maledite. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.